gravação aqui, né, que a gente vai colocar depois lá na playlist secreta da nossa comunidade. A gente parou aqui na parte de concorrência, no item final aqui. Na verdade, a gente viu o item 84. O que ficou faltando, que a gente pensou em explorar um pouco mais, que eu pensei, né, e trouxe aqui uns exemplos de sincronizadores, né, pra gente, que tem tudo a ver com concorrência, e até eles falaram uma das palestras sobre esses executores e sincronizadores, depois tem que ver. E aí eu trouxe alguns exemplos de sincronizadores que foi mencionado no livro e não tinha exemplo, porque ficou muito vago para mim, para que serve. E a gente fez um exemplo, que é esse countdownlet, que tá ali, mas é um pouco diferente desse aqui, que cada um serve para uma coisa, né? Que é o countdownlet, o semáforo, o cyclic barrier, que foi mencionado, e o phaser. Da ideia que era a gente rodar e ver, entender como funciona esse sincronizador, essa ideia aí. Tem uma função específica em relação aqui às threads que a gente estava vendo, e também fazer uma introdução, porque eu não acho que a gente vai a fundo, até porque, né, alguém falou que ia trazer um exemplo aqui também das threads virtuais, mas eu acabei fazendo aqui também um resuminho da thread, não vou falar quem. Mas aqui, ó, o bônus, as threads virtuais, que eu acho que tem tudo a ver com a finalização desse capítulo, né? Onde é que a gente ia botar pra falar? E já atualizando, né? O que tem de novo aí nesse assunto? São as threads virtuais, e que foi bem comentado ali também. Então foi bem falado, eu acho que foi. Alguns ali palestra falou bastante sobre threads, inclusive falou que tem uma correlação, assim, foi até uma pergunta que eu tinha dúvida. É parecido com as corrotinas em Kotlin? E aí o palestrante falou que sim, tá? Que é bem, que eu já usei corrotinas e eu ficava pensando, isso aqui não tem em Java ainda, por isso que o pessoal estava preferindo fazer aplicativo em Kotlin, porque não tinha corrotina ou uma rotina parecida, manipulando threads da forma que o Kotlin faz ali com as corrotinas. E aí seria uma alternativa aí, uma evolução do Java para funcionar mais ou menos parecido, mas como eu não sei a fundo, eu vou ter que estudar, né? Então vamos lá, vamos ler aqui, como de praxe, um resuminho, vamos pro código. Aqui estão os exemplos de código para sincronizadores mencionados no item 80, com explicações de uso para facilitar o estudo. Vamos ver. O countdownlet é uma barreira de uso único para a coordenação de threads. O countdownlet permite que uma ou mais threads aguardem até que um conjunto de operações realizadas por outras threads seja concluído. Então, quando um conjunto de threads lá terminar, né, aí ele vai chamar outra ou mais threads, né, que fica aguardando, fica meio que aguardando ali em espera, né? Então, deve ser isso. A gente fez ali um exemplo mas ainda não fixou ainda na minha cabeça. Se vocês quiserem comentar, vocês já ouviram falar sobre esses sincronizadores? Já usaram? Deixa eu pegar Eu não ouvi, mas o que eu tô entendendo é que, tipo, para executar um processo seria um conjuntinho de threads ali, né? Tipo, você tem que executar a A, o B e a C.
enquanto não executar todas, o processo não concluiu. Entendendo isso. Uhum. É uma solução, né? E quando eu quero que espere, né? E quando eu quero que chame outras, quando terminar outras, como é que faz? Deve ser isso. Tipo uma dependência, né? Entre elas. Uhum. Tô me entendendo. Eu acho que eu tô com uma música aqui, eu vou fechar. Aí. A gente vai. Que é o capítulo. É o capítulo 11 mesmo? É. Aqui, ó. Tem esse countdown let demo que a gente fez. Já tá. E tem um countdown let example. Eu acho que. Será que é esse? Eu já coloquei aqui, eu nem me lembro. Então, eu acho que eu coloquei já eles pra cá. Deixa eu só pegar. Onde que tá? Tá aqui. É tanto browser. Deixa eu só verificar, eu acho que é esse mesmo. Countdown Light Example. Aí ele tem aqui, é esse exemplo mesmo. Aí ele tem um worker. Decrementa um contador. Vamos tentar fazer a leitura aqui. Tá, tem o método main aqui, que ele tem um número de trabalhadores. Aqui no 3. Aí ele cria-se um countdown let, que é passando o número de trabalhadores. E essa classe é do Java já. É do Java. É do Java útil concurrent. Então ele já tem um número aqui para passar, né? Um número de um contador aqui. Aí ele faz os Paranauê aqui. Mas tá bom, não vou ficar aqui muito não, porque vamos seguir aqui na leitura. Aí ele cria essa classe, né, que é do Java Concurrent, já tem essa template. Aí ele faz um for do número de trabalhadores aqui, que é 3, né, até 3. Cria uma thread, cria um worker. Cria um trabalhador e o worker. O worker é uma classe interna aqui, que implementa um runnable, que é uma thread, né? Um runnable a gente já viu, né? Mas é uma interface aqui funcional. Functional interface que tem um método só, que é o run. Represents an operation that does not return a result. Ele não retorna. Mas é uma interface funcional, né? Que a função do método é run. Mas ele tá aqui dentro do Javalang. Faz parte de uma interface funcional. Tem esse arroba aqui. Aí pra quem não sabe ali sobre interface funcional, a gente já viu. Mas é uma interface que tem uma função, né? Que tem um método abstrato ali que ele vai fazer alguma coisa, vai resolver alguma coisa. Aí o que ele faz? Ele tem duas variáveis aqui. Uma que é o próprio classe do countdownlet e outra um nome. Aí ele tem um construtor que ele seta esses dois parâmetros e implementa o método run, que ele está aqui override, né, sobrescrevendo. Como ele é runnable, eu entendo que ele vai executar ali e realmente também vai... Não sei se é isso que faz ele
criar uma thread, mas ali a gente viu que ele tá criando uma thread por fora, então ele não cria exatamente uma thread, né? Ele aqui tá criando a thread e daí depois ele cria um worker, que é uma implementação ali de trabalhador implementando um runnable que ele sabe que vai executar com um nome aqui, name worker, passando um name, que é uma string, mais o contador. Então ele vai, né, depois ele vai imprimir, a gente vai ver que ele vai imprimir. Aí ele dá um start aqui. Então ele vai tá criando, né? O que a gente tem de por aqui? Ele tá criando 3 threads. Aí depois ele imprime waiting for workers to finish. Aí ele diz que tá esperando todos os trabalhadores terminar. E aí ele manda dar um await, aguarda todos os trabalhadores chamarem o countdown. E depois ele imprime ao worker que todos terminou. Eu acho que a gente chegou a executar, não, alguém se lembra da última? A gente chegou a executar esse aqui, né? Não. Acho que sim. Eu acho que eu lembro, a gente executou e tava tentando entender aqui. Então ele começou, ó, waiting for todo. Tá vendo que ele criou aqui e já imprimiu, né? Como ele deu um for e criou, ele já imprimiu aqui, foi rápido. Daí, quando deu um await, aí ele começou a aguardar para eles terminar. Daí ele botou uma mensagem que tá trabalhando, e essa mensagem que tá trabalhando vai aqui dentro do run. Adiciona um sleep ali, que é um tempinho para ele simular o trabalho que tá trabalhando, né, para não terminar rápido. A gente aumentou, se não me engano, aumentou esse tempo aqui para conseguir ver, né, a demora. Aí ele imprimiu que finalizou e decrementa o contador, porque esse método aqui, ele administra isso, ó, ele vai administrando ali. Quando terminou, fez o trabalho, aí depois que passou desse try, poderia ser outra coisa, poderia ser um cálculo, poderia ser uma consulta, qualquer outra coisa, né, aqui dentro. Aí ele chama, terminou. Que terminou, daí lá no outro ele sabe que foi finalizado. E aqui não tá em ordem, ó, dá pra ver, ó, ele terminou primeiro 2, terminou o 0 e depois terminou o 1. Não teve uma ordem assim, né? 1, 2, 0, 2, 1. Tá com uma ordem. Não teve uma ordem de acordo com ele criou. Dá pra perceber que é ele que decide, né? Tem um lance que a gente viu, né? Que dá pra setar prioridade na thread, né? Mas eu acho que ele tá dando a diferença aí também, porque tem esse match random, né? Então acho que cada thread vai executar num tempo próprio. Uhum. E aí, por isso dá diferença, né? Sim. Da ordem. Pode vir a 1, 2, não sei quanto, né? Quantos números for aqui. Sim. Random vai de quanto? Vai de 0 a returns a double value with positive greater than on or equal 0 unless de 1. Não tem uma diferença grande porque é de 0 a 1 ali pelo random. 0 e menor que 1, então ele vai variando ali um pouquinho. Então tá. Aí terminou. E aí ele imprimiu que terminou todos. Se a gente não tivesse colocado esse await aqui, ele ia direto, né? Porque esse método aqui é o que faz ele, que ordena ele esperar, as threads esperar. Por quê? Porque
É a função desse countdownlet aqui. Tu configura quantos tu quer usar, né? Pra ele sincronizar as threads. Sincronizando as threads. E aí tu passa aqui no worker. A gente já viu um uso sem usar o worker, né? Mas aqui ele tá usando esse worker. É que é só uma classe que engloba aqui. Eu acho que a gente fez o outro exemplo direto, se não me engano, aqui. Countdownlet, aqui tem esse outro exemplo. Né? Chamando direto, né? E criando a thread de forma diferente, sem usar o deixa eu ver aqui. Ah, não, ele usa o countdownlet. A diferença é que não foi criado uma daqui desse outro, vou rodar aqui. Ele não criou um worker, né? Não criou uma classe ali pra implementar, pra estar dentro ali. Um pouquinho diferente o uso. E a gente viu aqui o tempo de execução. Aí ele tem esses métodos. Indica que está pronto o countdown. Aguarda o sinal de início. Aqui está chamando run, ó, específico da action. Aqui, ó, ele passa um run por aqui, ó. Time. Isso aí eu achei muito confuso, porque é um monte de thread aleatório. Sim, e aqui tá usando o executor, ó. O legal é a gente ver, apesar de eu acho que ele não se comportou do jeito que a gente imaginava. Ficou confuso da gente ver, perceber a diferença aqui, o que fez, né? Do await. Não ficou muito legal esse exemplo. A única coisa que ajudou foi a gente entender como é que cria um thread pool aqui fixo, né? A gente foi mudando aqui em relação ao número de threads com a concorrência aqui. Foi outro exemplo de countdown slide, mas ele tentou fazer aguardar, né? Aguardar todos, executar e finalizar, só que ele não imprimiu assim que nem o outro bonitinho. Você tá trabalhando, tá aguardando, terminou em tanto tempo. Esse exemplo ficou meio que zoado aqui. Vocês querem comentar o que vocês acharam dessa solução aqui? É uma solução, esse aqui ficou melhor de entender. Eu tinha pensado num exemplo assim, imagina, eu tenho lá uns carrinhos de corrida, sei lá, e aí, ou, né, uma corrida onde a equipe tem que chegar junto num ponto. Aí todos têm que chegar em tal ponto, senão não avança. Daí vai esperando todos os, em vez de ser worker ali, os corredores, sei lá. É aquelas corridas que tem vários corredores, né? No, sei lá, tipo, 4, eles revezam, não é? Que aí passa o bastão, aí o outro vai, aí passa o bastão, outro vai. Poderia ser um exemplo, né? Esqueci o nome dessa modalidade. Não é sincronizado. Pior que tem a ver, não tem a ver. É corrida sincronizada. Alguma coisa sincronizada. Tem o nado sincronizado, né? Só que eu acho que é a corrida do bastão mesmo. Da equipe toda, né? Senão, daí não ganha. É um exemplo meio tosco, mas assim, a não ser que eu faça um jogo, né? Um jogo com Java daí. Eu queria. Eu, por exemplo, não uso no dia a dia, né? E aí, pra mim, fica difícil eu conseguir visualizar a usabilidade disso, né? Porque aí os exemplos acabam sendo muito, vamos contar os números e tal. Aí você vê
a importância da sincronização e tal. Mas, assim, no mundo real, na vida prática, como que a gente usa, né? Tipo, eu não consigo, porque eu não uso, eu não consigo imaginar na vida real. Por exemplo, agora eu tô pensando assim, no seguinte, um restaurante, por exemplo. Uma coisa assim que eu tenho que sincronizar, se fosse, né? Fazer a vida real, um negócio, ou um restaurante, que tem que estar pronto as coisas, né? Ou a entregador. E a comida. Isso, entende? Só pode entregar quando tiver tudo Quando estiver pronto, pronto, né? Assim, bom. É, algo assim, no sistema, sei lá, de pagamento. Só vai, envia o dinheiro se verificou a autenticação e viu se tem saldo na conta e viu se tem estoque do produto. Algo parecido, boa, entendeu? Várias etapas, né? Tem que atender para realmente finalizar o pedido, né? Seria mais ou menos isso. Vamos pro próximo. Opa. Vamos seguir aqui. O próximo é o semáforo. Semáforo, exemplo. Eu não. Vamos ver se eu joguei pra cá. Semáforo, exemplo. O semáforo. Vamos ler, né? Porque eu já queria executar aqui. Só tem uma frasinha. O semáforo gerencia um conjunto de permissões para controlar o acesso a recursos limitados. Gerencia um conjunto de permissões para controlar o acesso a recursos limitados. Entendi. Mais ou menos. Só é difícil conseguir um exemplo, né? Mas vamos pensando. Esse do semáforo, vamos ver. Vamos fazer a leitura aqui. Tem 5, o número de permissões disponíveis 5, tá? Vamos imaginar que precisa de 5 permissões aqui. Aí, ele faz um for e vai criar a thread, mas em vez de ser work é task, passando o semáforo. E o semáforo, o semáforo é uma classe já do framework, né, do Java. Não sei o que fala do pacote. E só um adendo, já fala dos serializáveis, né? Ele vai reclamar dos serializáveis no próximo capítulo, né? É uma classe que implementa o serialize agora, ele vai reclamar do serialize na próxima unidade. Vai. A gente vai ver, eu acho que o próximo capítulo é sobre serialização. Ele fala de serialização, cuidado com as serializações. Isso que você tá falando de reclamar? Entendi. Interferir alternativas. Ai, meu Deus. Ela vai. Senta que ela vem. Vamos ver o que ele tá reclamando da serialização. Mas a gente usa, né? Bastante. Tá usando. Eu uso ali para algumas entidades. Eu também uso, mas assim, eu acho que também tem aquela questão, como o livro é um pouco mais antigo, às vezes, né, já foram... É que ele estava reclamando, pelo que eu estava lendo, assim, dos primeiros capítulos, eu nem terminei, né? Mas ele estava falando mais dessa questão de segurança, que isso já ocorreram ataques, hackers se beneficiando dessa brecha de segurança que o Serializable tinha. Pode ser que tenha sido corrigido também, né? Pode. Porque, se não me engano, para fazer algumas coisas, a gente precisa estar com ele serializável. Então, aí eu tenho que estudar mais mesmo. Olha aqui o tamanho explicando aqui, ó. Mas é isso, ó, essa classe aqui do serializável é que nem o outro ali, é tipo uma solução pronta aqui que tem que ter permissão. Eu entendo assim, não sei se tem a ver com isso, que o semáforo pra mim é verde e vermelho, né? O semáforo, vamos falar um semáforo
da rua, né? Os carrinhos andando ali, fica vermelho, stop, play, né? Ou anda, ou para e anda, ou amarelo. Semáforo é isso pra mim. Mas vamos ver o Mas que tem a teve ver. um ponto também, ele falou de recursos limitados, né? Então, talvez ele, tipo, já tem 5 threads executando, não pode entrar mais nenhuma, né? Tem que esperar para entrar a próxima. Sim. Sim, o tráfego, por exemplo, né? É, Sei lá, é bem essa ideia. Vamos ver se é isso, né? Além da permissão, eu tenho 100 carros e eu tenho uma rua. Quantos eu posso permitir passar por vez? E por causa dos recursos? Ou, né, eu tô pensando, não sei se tem algum outro exemplo para dar melhor em relação a isso. Vamos ver de recurso, né? Pode ser de pool, né? Pode ser de pool. Não sei. Aí ele tem a mesma coisa, o task runnable. Tem um semáforo aqui dentro, né? Uma classe que engloba. Aí ele tem um construtor e o run aqui que faz o que os Paranauê vão ver. Aí ele imprime o nome e diz que tá esperando a permissão. Olha, aí os métodos são um pouco diferentes. É o query. Aí ele diz que got a permit and is working. Pede a permissão, adquire a permissão. Aí ele bota pra esperar, simula o trabalho com aquele handle sleep, daí ele fica ali um tempinho demorando pra faz de conta que estamos fazendo alguma coisa. E aí imprime que terminou. Então não tem nenhum terminou aqui, só tem um sleep, só adquire a permissão. E nesse adquirir a permissão já alterou o status, se não me engano. Daí, daí ele libera a permissão aqui no release, no finally, ó. Porque daqui, se ele conseguiu, ele vai pra cá, né? E aí dá um release de liberar o cara, a tarefa. Então vamos lá, vamos executar, ver o que vai fazer. Meio parecido. você quer falar de você mudar ali na linha 10, para ao invés de 5 colocar, sei lá, 10? Aí ele vai criar 10, o dobro, né? Vai criar o pra dobro. ver se ele espera. Boa. Essa situação, eu tenho mais carrinhos, eu tenho mais tarefas para executar e só permite 5, né? Disponível. O que vai acontecer? Opa, deu mais aqui, ó. 8 tá esperando. O que aconteceu? Nossa, começa no 8. Pois é, mudou bastante. O random ali deu bem random. Ele permitiu só 5? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ele permite. Ele vai permitindo. Só Mas ele deu release no 5, ó. E aí depois começou o 2. Teve que liberar um para entrar o outro. Aí ele liberou o 8 e entrou o 6. Ele administrou assim, ao que parece, né? Eu acho que ele deixa sempre 5 ao mesmo tempo, né? E esses todos aqui, ó, dá pra ver, ficou esperando, porque já tinham ocupado o suficiente. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ele ficou realmente esperando.
E aí quando um liberou, né, uma permissão liberou ali da primeira task, ou a primeira que liberou, ele foi trabalhar no próximo, né? A tarefa foi. Então isso é a questão, por exemplo, assim, se eu tenho muito, né, eu tenho uma fila, não sei se faz sentido, tem uma fila, né, que é a limitação da situação ali que eu tenho, seria a permissão, seria um recurso limitado, né? Eu tenho só uma fila, mas eu tenho um monte de carro, eu tenho um monte de tarefa para fazer, eu só tenho uma fila ou duas para trabalhar. Aí ele administra assim. É o fluxo, né? Pedágio. Um pedágio, por exemplo. Pedágio. Bom exemplo, não tinha pensado no pedágio. É isso. Já tem uma solução pronta. Isso aqui a gente iria colocar como é que fala? Numa fila mesmo? Que fica no Java lá, tem uns serviços que é só para isso, né? De mensagem, por exemplo. Mensageria. Legal. Eu acho que é isso, né? Aí a gente pode viajar num exemplo aí onde a gente precisa usar o semáforo. Vamos ver o próximo. O Cyclic Barrier. Sincronização em pontos de barreira reutilizável. Sincronização em pontos de barreira reutilizável. O Cyclic Barrier sincroniza várias threads em um ponto comum, barreira. Ele pode ser reutilizado após todas as threads atingirem o ponto de barreira. Eu acho que eu tava meio que... Aquele negócio do bastão, eu acho que eu tava confundindo, não é bem o exemplo da barreira lá. Talvez seja esse aqui. Cyclic Barrier exemplo. Acho que eu coloquei aqui. Esse aqui eu coloquei. Deve ser mais parecido. Aí ele cria um número de threads, 3. Aí de novo ele passa o Cyclic Barrier, que também é do Java. Concurrents, esse aqui do Concurrents. O semáforo é do Concurrents. Todos são do Concurrents, né? Concurrents. Countdown Large Concurrents também. Né? Porque são sincronizadores, né? Soluções de sincronização. Aí ele cria as threads. E aqui ele usa um lambda, ó, pra, sei lá, imprimir aqui todas as threads. Have reached the barrier proceeding. Todas as threads atingiram a barreira. Isso aqui seria a função, né? O parâmetro é uma função aqui em lambda. Agora eu sei ler, só porque tem um tracinho. Aí ele criou um for aqui com o número de threads e criou a thread task. Daí a task tem a Cyclic Barrier. E o que ele vai fazer aqui? Aí ele vai imprimir que está fazendo um trabalho, vai simular o trabalho, vai imprimir que atingiu, só que ele dá o await depois, aguarda todas as threads chegarem à barreira. Então o primeiro que executar já vai estar esperando. Ele aguarda e daí ele imprime depois que passou. Aí isso aqui tá meio confuso pra mim. Quando é que ele libera? Eu dei um await e aí? Ele passou, mas o que faz passar? Porque o outro lá tinha um release, né? Mas acho que quando todos
chegarem no mesmo ponto, não é? Ah, Aí ele vai é. liberar para todo mundo. Se for 3, é isso, tá. Vai lá o primeiro correndinho. Ah, espera o próximo. Chegou lá em algum lugar. O segundo foi correndinho. Aí o terceiro. Aguardou o terceiro, aí sim eles liberam. Não, então esse é o exemplo do bastão. Que aquele outro lá não. O countdown let não é. A ideia do countdown let é um passa e libera, né? Quando um passa, libera. Esse aqui é todos juntos. Todo o time de threads. Vou executar. Perform some work, perform some work. Aí o 1 atingiu, o 2 atingiu. Não, o 0 atingiu. Aí ele imprimiu todos. Realmente, daí ele imprimiu todos. Ah, realmente, né? Então ele ficou travado aqui, ó. Ele ficou travado aqui. E aí quando todos atingiram, aí ele deu o print dos 3. Ai, que interessante. Mesmo estando o print embaixo, na linha de baixo. Ele trava aqui e fica esperando. Interessante. É isso. É isso, né, meninas? Não sei, é só pra ter uma ideia mais ou menos como funciona esses sincronizadores, porque é bem interessante. Porque no dia que a gente precisar sincronizar, a gente pode sincronizar algo usando, né, ou da thread normal, né? Mas aí quando a gente vê que tem uma solução já pronta de sincronizador, porque o que a gente precisa, como é que eu vou fazer quando eu precisar que todas as threads estejam juntas, que daí libera. Aí tu usa esse. Quando eu preciso, quando uma liberar e a outra já ir, daí tu usa o outro. Aí o semáforo é do fluxo. Muito interessante. E agora tem uns minutinhos ainda, a gente segue. Aqui tá só o final. Esses exemplos ajudam a entender o funcionamento de sincronização. Aí o bônus aqui é meio que um resuminho de thread virtual só, não é nada muito... Vamos ver se bate com o que eu li lá do vídeo. Vamos. Isso. Eu não sei porque que não tá abrindo aqui uma imagem que eu botei. Se não me engano. Será que perdeu? Ah, tá aqui. Isso. Alguém quer ler, ajudar a ler? Quem que entrou? Um entrou, saiu. Não, tá nós. Só nós aqui. Alguma quer ajudar a ler? Fazer leitura? Estão encabulados? Dou-lhe Eu tô no celular hoje. Ah, tá bom. Posso ler. Vamos lá. Threads virtuais. As threads virtuais são um recurso introduzido no Java 19 como parte do projeto NUM. Elas são leves e otimizadas, permitindo uma abordagem mais eficiente para a programação concorrente. O que são threads virtuais? Threads implementadas inteiramente em software, criadas e gerenciadas pela JVM, não pelo sistema operacional. Muito mais leves do que threads do sistema operacional. Características das threads virtuais. Leveza, cada thread virtual ocupa muito menos memória que uma thread tradicional. Altamente escaláveis, permitem a execução de milhares ou até milhões de threads no mesmo processo. Integração com o modelo de threads existentes, são compatíveis com Java Lang Thread. Resumo sobre threads virtuais. As threads virtuais são um recurso introduzido no Java 19 como parte do projeto... Nossa, tá repetindo. Ah, tá repetido. Eu repeti. Sorry. Ué? A introdução aqui, essa parte
Ignora. Acho que até que eu acho que eu dei um copy-paste duplicado. Benefícios, é o 3, né? Aí deixa eu só arrumar aqui. Aqui a gente. Gente como a gente arrumem. Eu acho que eu me passei aqui. Deu. Fica arrumadinho. Benefícios. Benefícios, programação mais simples, utiliza o modelo tradicional de threads e necessidade de complexidade adicional, como pool de threads. Agora que a gente viu do pool, Pois é. não precisa mais. Redução de bloqueios. Operações bloqueantes, como a I/O, são tratadas de forma eficiente pela JVM. Eficiência de recursos, consomem menos memória e tempo de CPU comparado às threads tradicionais. Como criar threads virtuais? Utiliza a classe Thread of Virtual disponível no Java 19. Olha, eu não vi isso daí. O meu tá diferente. Off virtual. Alternativamente, use um executor. Ele cria lá como executors, new virtual thread, vir task executor. Nossa senhora. Esse aqui que tu fez, usando o executor? Também não. Também não. Olha que... Então tem vários tipos de fazer. Então, por isso que eu falei que o meu tá muito... Olha um exemplo muito bobo. Diferenças entre threads virtuais e tradicionais. Aspecto gerenciamento. O thread tradicional é pelo sistema operacional e a virtual pela JVM. Leveza, tradicional pesada, alto custo de memória, virtual é muito leve. Escalabilidade, tradicional é limitada por recursos do SO, virtual suporta milhões de threads. Ação e destruição, tradicional é mais custosa e virtual é muito barata. Casos de uso, aplicações de servidor com muitos clientes simultâneos, alta concorrência, operações I/O intensivas, servidores HTTP, e substituição de custos de threads tradicionais. 7. Considerações e limitações, estado experimental, ainda não recomendado para produção. Java 19 e 20. Compatibilidade. Algumas bibliotecas que usam operações bloqueantes podem não se beneficiar. Diagnóstico. Ferramentas de monitoramento precisam suportar threads virtuais. E eu tenho uma outra bad news, porque eu vi comentarem hoje que não é bom usar paralelismo com thread virtual ainda. Então, como é um recurso, eles estão dizendo já para... A gente tá vendo uma solução, né, do que é hoje que a gente viu, do pool, tradicional, mas ainda não é totalmente ok para fazer. E aí, onde a gente estiver usando streams, por exemplo, é outra coisa que eu vi, que não é indicado a thread virtual com pelo menos... Aí a gente vai ter que... Eu teria que ir a fundo, que eu não adicionei aqui para ver. Mas eu vi nas lives hoje esses comentários, se não me engano, que thread virtual ainda não suporta streams e paralelismo. Então... Mas, sei lá, pra mim, quando fala em thread, é paralelismo. Agora eu fiquei confusa. Pois é. Eu vou ter que... Eu tô dando um pitaco aqui do que eu ouvi, mas o meu inglês também não... O que eu entendi é que as threads são de concorrência, né? Para você conseguir executar simultaneamente, mas o paralelismo é exatamente ao mesmo tempo, né? Quer dizer, né? Como que eu posso explicar? Tipo, concorrência sei lá, eu tenho 3 tarefas, eu faço uma, depois metade da segunda, depois metade da terceira, aí volto para a primeira. Tipo, eu faço as 3 juntas, entre aspas, mas não ao mesmo tempo, que é como o computador faz as tarefas normalmente, né? E aí o paralelismo é quando eles executam ao mesmo tempo. Eu sei que Go dá para fazer, dá para trabalhar com concorrência e paralelismo ao mesmo tempo e tal.
E Java tem certas limitações, né? Ele até consegue fazer algumas coisas com paralelismo, mas ainda não é... Ou ele perde em tempo, né? Em performance, enfim, ainda não é 100% legal, assim. Pelo que eu tinha visto, assim, comparando com o Go, porque eu estava estudando sobre paralelismo, né? Tentando entender o que era, né? O conceito. Mas acho que as threads, elas têm mais a ver com concorrência em si. Eu posso ter concorrência e paralelismo, mas as threads basicamente são concorrência. Eu posso fazer vários truques para tentar executar elas ao mesmo tempo, com paralelismo. Mas, né, no Java ainda é meio inseguro fazer. Faz sentido, ainda Conceito. não é. Porque fazer um negócio assíncrono, né, que faz, tudo bem, tu manda, mas quem que gerencia? É lá por baixo dos panos o Java que decide aonde eu iniciei 3 threads ali, que nem a gente fez ali, criou um pool de 3 e aí ele que administra, né, quando, dependendo, será que ele vai fazer um pouquinho da primeira, um pouquinho da segunda, um pouquinho da terceira, e daí vai administrando na memória e vai vendo que não é bem um paralelismo 100%, né? Não, ele vai fazer do início ao fim, ao mesmo tempo, as 3 threads. Pode ter a ver com isso, né? Então, tu queres trazer o teu exemplo aí, ô Cris? Pra gente rodar, porque Compartilhar. eu só trouxe o conceito mesmo. Vou mostrar aqui. E a gente pode ver também aqui o... Deixa eu ver que compartilha. Queres compartilhar? Aqui. Vamos, deixa eu Achei. tirar aqui pra mim ver, parar de transmitir. Vamos ver a tua tela. Ih, compartilhei errado. Opa, Ai, meu Deus. tem problema. Tá de novo. Ué, cadê? Janela. Vocês estão vendo aí? Tô entrando. Opa, olha ali, ela já tá até com um readme. Eu fiz o readme, né? Ai, Cola. que bonitinha. Então, esse aqui eu fiz com base no vídeo da Juliana Bezerra. Eu tinha mandado uma vez. Lembro. Aqui, threads virtuais com Java Spring Boot, da Juliana Bezerra. Eu deixei o link aqui do YouTube. Top. Então, o que ela explica, né? Tem a thread de plataforma, que seria a thread antiga, e a thread virtual. E a thread de plataforma ela usa o sistema operacional. E aí, quando você cria a thread 1, thread 2, thread 3, para cada uma dessas threads, você aloca recurso da máquina. Você aloca CPU, memória, disco, a cada uma delas. E aí, a quantidade de threads é limitada aos recursos da máquina. Tá? Não é infinito, né? E aí, ela fez um exemplo onde ela fazia a requisição para um endpoint, né? E essa requisição leva 3 segundos. Então, se numa máquina você criar 8 threads, dá para realizar as 32 requisições. Para realizar 32 requisições, se eu usar 8 threads, aí teria que fazer isso em 4 ciclos. E cada ciclo leva 3 segundos. Então, seria 12 segundos para executar as 32 requisições. Então, assim, ela quer fazer 32 requisições numa máquina que tenha 8 threads. Então, ela pegou e dividiu aqui. A cada essas 32 requisições, executando 8 ao mesmo tempo, dariam 4 vezes e 3 segundos cada requisição aí, cada bloquinho de 8 requisições, né? Daí levaria 12 segundos. É que nem aquele sleep ali que a gente simulou o trabalho, né? O trabalho
O tempo de Isso, trabalho é os 3 segundos. Mas isso aí não tem um isso. sincronizador, né? Digamos, ele tá usando a sincronização Não. dele original, né? Tradicional. Na verdade, é bem pobrinho aqui o código, não tem nada. Sim, é como ele sincroniza, é o padrão, né? Do sistema. A E vazão. aí que ela. Oi? A vazão. Ah, eles falaram dessa É. palavra, eu não sabia o que que era o throughput. O que que é o Então, throughput? eu escrevi porque toda hora eu É a esqueço. vazão do. É o tempo que demora. Isso. Uhum. Então, aqui a vazão é de 8 threads, né? Que você executa 8 threads. Então, aqui para mim é como se fosse paralelismo, né? Porque ele está executando essas 8 threads ao mesmo tempo, em 3 segundos. Então, esses conceitos, assim, eles ficam estranhos, né? Precisa entender bem a fundo, né? É bom pra gente ir mais a fundo e entender mais, né? É, O conceito sobre uhum, sincronização. É sim. isso aí. E aí ela fala, né? Para ter mais threads é necessário fazer um upgrade na máquina, porque depende de quanto você tem de Faz memória, de sentido. CPU, né? Então essa aqui é a thread tradicional. E aí na thread virtual, nossa, eu nem consegui aumentar aqui, gente. Desculpa, tá pequeno. Não, eu tô conseguindo ler. Eu tô lendo. Tá bom, Até que com a tô lupa, mas dá, né? com óculos. É. Então, daí a thread virtual. Então, a JVM, ela cria uma thread no sistema operacional e ela que vai gerenciar as threads virtuais. Tipo, ela cria uma thread ali no sistema operacional com X de memória, X de CPU, né? Só que aí essas threads virtuais, elas vão ficar dentro desse espacinho aqui. E por isso que ele fala que não há limite, que você vai criando quantas quiser. Tem já está com o tanto de memória, de CPU ali alocado, né? E aí você vai criando threads dentro desse espaço que você tem. E como isso é dentro da JVM, ela otimiza os recursos para o Java e para esse gerenciamento da thread, né? Uhum. Então aqui também ela fez o mesmo exemplo, um request levando 3 segundos. Só que aí, ao invés dela ter 8 threads, ela criou 32 threads virtuais dentro desse espaço. E Ah, aí utiliza mais eficientemente aqui o CPU, o RAM. E aí, dessa forma, os 32 requests são feitos em 3 segundos. Eu tenho 32 threads. É uma coisa meio doida. Eles falam que é infinito, né? A quantidade de threads que você pode criar, mas acho que tem uma limitação, né? então, a minha Sei lá. pergunta é o local onde é criado o espaço de memória, né? É que faz toda a diferença. Uma, a JVM que utiliza ah, as threads do sistema operacional, vai na memória, né? Quando fala sistema operacional, vai na memória do sistema operacional, como se fosse aqui no. Quando a gente vai no Windows aqui, ou no. A gente vê o recurso ali, né? Tá tanto de RAM, tá tanto Sim, ele tá consumindo. Eu sim, acredito que seja isso. Tá limitado a sim. isso. Agora, quando é a JVM, a minha dúvida, eu entendi que daí, em vez de ele criar nesse do sistema operacional, ele vai criar na JVM que roda no sistema operacional. É, então, mas ele tem que criar uma thread no sistema operacional para ter essa alocação de memória e CPU, né? Só que aí, ao invés de ele criar várias threads dentro do sistema operacional, ele cria uma, e dentro dessa uma vai criando esse monte de threadzinhas, Uhum. entendeu? Mas É uma ele tem que forma ter essa. diferente de gerenciamento. É, olha aí. Como é a JVM, que vai trabalhar com Java, e já está criando essas threads ali dentro do Java, né? Então ele otimiza esse uso. Uhum. E aí
aqui eu estava vendo mais alguma documentação que estava falando que aqui é a documentação da hora, pô. Ah, peraí. Aqui Virtual Thread é melhor quando você. Nossa, peraí. Vou fazer o Google Translator. Tempo bloqueado. Esse É, conceito eu não Virtual, sei. Virtual Thread é melhor quando você tem processos que bloqueiam. Bloqueantes. Bloqueio, bloqueantes, processos de I/O. Nossa, peraí. Isso aí falou ali no resuminho também, no final ali, né? Só não impossibilita ou que não é recomendado quando tem recursos ou como é que fala aí? Bloqueantes. Tempo bloqueante ou. Como é que tá escrito aqui? Deixa eu pegar aqui. A Ah, compatibilidade. tá. Algumas bibliotecas que usam operações bloqueantes podem não se beneficiar. Operações bloqueantes. Mas o que seria de Acho que I/O? quando você está aguardando, é que ele fala de recurso de I/O, né? Tipo, tem que esperar ler um arquivo, Sim, aí num fica exemplo, por bloqueado. exemplo, no meu caso aqui, que é espera de pagamento com cartão. Eu sou obrigada a esperar, mas aí eu não posso fazer realmente. Eu não posso nem usar thread assíncrona. Eu tô Ah, desenvolvendo tá. coisa de pagamento de cartão, né, nos POS. Sim. Então, isso que eu entendi, que eu tô mais ou menos entendendo, que eu pensava, né, vou botar em tudo, mas tem coisa que não é pra usar É, não síncrono. pode. É. Então tem que esperar o cartão entrar, validar, botar a senha e tirar. Uhum. Então seria uma thread que tem um await ali, mas ele não pode ser assíncrono. É, tipo, não pode esperar ir lá fazer outra coisinha Não, e tem que depois ficar eu esperando. volto, né? Lower Tem que latency. aguardar. É, ele estava falando aqui de quando é mais recomendado e quando não, né? Tá falando que é melhor quando tem aplicações que tem muitas requisições e precisam dessas operações de I/O. Isso eu vi eles Aí, comentarem aqui também dessa última frase. They exist to uhum, provide scale higher throughput, ou seja, que tem um throughput ali que é o tempo de vazão maior. Mas uhum. speed não é, não, eles falaram que não é rápido, não é que seja mais rápido, É, não vai é. ser mais rápido. Só o que ele vai fazer é uma vazão, ou seja, como ele é ilimitado, ele não vai dar erro lá onde eu tô criar Uhum, thread onde não tem memória, né? No sistema operacional, se eu quiser criando thread, sei lá, botar um loop ali criando thread, uma hora vai dar erro, né? A gente não fez essa experimentação, mas vai dar um erro lá de memória, né? Nesse caso aí não daria erro de memória, ele ia ir criando thread ilimitado, mas né, ele não vai dar erro e ele vai executar a vazão dele. Não vai. Só que ele não vai ser mais rápido, né? Também é os 3 não, segundos. não. Que nem ela disse ali, vai É, ser o mesmo tempo. ele recomenda mesmo quando fica muito tempo ocioso, aí seria bom usar essa thread virtual. Vou mostrar aqui o projeto, Esse né? projetinho Senão... aí tu colocou lá no. Então, eu criei aqui no meu repo, porque nem sei se tem permissão para criar lá, né? Não, digo no teu GitHub, se tu colocar ele Isso, pra. Se quiser eu compartilhar lá. compartilho, Deixa no teu. compartilho. Mas é uma classezinha aqui, eu estou usando Spring Boot, tem um endpoint aqui dentro, e aí tem aqui um thread sleep, é para simular os 3 segundos, né? E retorna um Hello World. Aqui é o
Spring Boot Application e a diferença aqui no Application Properties. Aqui, deixa eu ver o nome da aplicação. Aqui no server Tomcat que está falando a quantidade de threads. Ah, Não tá ela usando. parametrizou. Oi? Ela parametrizou. Fez Então, parametrizado, que bonitinho. por isso tá super simples. Sim, mas tu fez usando o servidor, né? Sim. Simulando uma API. Então, e aí o que ela fez? Aqui, ó. Para executar, tem que abrir o Application Properties, comentar aqui o thread virtual, que é para executar sem ser thread virtual primeiro, né? Então aqui está definindo a quantidade de threads e aí, executando esse aqui é o application, vai inicializar a aplicação. E aí ela usou um aplicativozinho que chama Hey.exe. E ele vai fazer, quando você executar esse comando aqui, ele vai fazer 32 requisições para esse endpoint. Uhum. E aí vai dar os resultados aqui de tempo e tal, né? Então é isso que eu vou executar. Aqui, então Conseguiu? aqui já está comentado. Oi? Conseguiu executar? Não funcionou? Eu vou subir aqui. Então, vou subir a aplicação. Olha, tá até com aplicação. Isso eu não Aí tenho configurado. Eu tenho que ir nesse diretório aqui, onde eu gravei esse programinha para fazer o teste. Eu acho que a nossa energética. Eu vou abrir o terminal. Estou aqui nesse benchmark. Aí aqui tem o programinha, que é esse Hey.exe. Aí eu vou executar esse comando aqui que vai fazer as requisições. Deu erro. O comando Hey não foi encontrado. Como não? Vai funcionar agora. Ué, por que ele não encontra? Tem que pôr o ponto barra. Vamos ver. Agora acho que foi. Aqui, executou. Ele vai falando aqui o total, dá 12 segundos, 12,11. Sei lá, requisição mais rápida, 3,9. E aí ele vai dando aqui acho que os Olha. tempos de cada requisição. Mas enfim, Bem. fez as 32 requests. Uhum. Nesse tempo total aqui de 12 segundos. Tá? Esse é só para ver o tempo aqui que ele leva, né? Sim, ela criou um executável, um exe ali que vai só fazer aquisição. E aí tu coloca o tempo, Então, o quantas vezes tu quer testar, né? Uhum. é. Legal. Então, na verdade, isso aqui é um programinha mesmo, que eu programinha, baixei. Ela encontrou, acho que tinha um outro da Apache, e aí ela falou que esse aqui era mais levinho para executar, Pra né? Eu até testar. copiei ele aqui dentro. Ah, É. legal.
Ah, eu É quero bem esse rapidinho. projeto aí pra testar. Achei bem legal. E E dá sim, pra é te ir bom. incrementando, né? Depois, botar mais exemplos. Sim. Super Aí, bacana. para executar com a thread virtual, é só experimentar aqui. Acho que não precisa nem comentar essa linha aqui. Comentar. Vou parar, executar de novo. Subiu. E aí eu vou executar o comando de novo. Tem 2 respostas. E eu tenho um total de 3 segundos. 3,11. Olha que diferença. Já executou todas as requisições aí ao mesmo tempo. E aí Uhum. foi bem mais rápido. Mas, assim, foi aqui pelo application, né? Não foi criando a thread, Sim, que nem a gente estava vendo, né? fica mais real, né? Realístico. É, Que- então, por isso que eu falei, nossa, mas é tão, é tão besta o exemplo, né? Porque é uma linha aqui. Não, mas então, mas pra gente simular essas requisições é que é difícil, né? Dentro ali. Aham. Que nem a gente tenta ali fazer uns exemplos e às vezes não é muito. Aí é mais realístico. Que nem meu filho fala, é muito É, realístico isso. Porque justamente quando a gente vai fazer uma requisição ou coisa assim parecida, que a gente vai ver mais a ah, diferença. E aí apareceu bem mais claro. então, e aqui ela falou, né? Ah, o sleep para simular um I/O blocking, né? Tipo, na hora que você começa a thread, você fica segurando ali o recurso, né? Ninguém consegue usar. Isso que ela chamou de I/O blocking aqui. É, mas Poderia ser um acesso a banco de dados, acesso a arquivo. aonde que ele cria a thread? Ah, Então, que tá a parte da implementação da thread virtual e a tradicional. É, na verdade, é essa propriedade aqui, então, é que aí tá dentro é por dentro do do framework, né? Spring. É, tá usando o Spring e no próprio Spring já tem essa Ah, implementação, entendi. né? É, então é bem diferente. Tá por debaixo dos panos aqui, né? É, e a gente tava tentando fazer ali na mão, né? Ali, Na mão, na numa unha. classe, uma. Isso. Mas acho que por baixo deve ser aquilo que a gente estava fazendo mesmo, né? De Ou, criar. eu queria ver o código desse. Do Spring. Aí vai ter que abrir o Spring. Exatamente. Pra gente aprender e ver como é que os caras fizeram. É. Porque com Ah, certeza eles fizeram mais certo, né? uhum. Funcionando. Mas, mas só para complementar, depois eu estava dando uma pesquisada quem estava usando, né? E aí apareceu o pessoal falando lá do Netflix. O Netflix foi fazer um experimento aí usando Virtual Threads e deu problema. Porque ficavam várias threads paradas e aí ele não reutilizava, dava deadlock e era uma aplicação Spring Boot usando aí as threads virtuais. E aí eu pus o Ah, link aqui desse casinho do Netflix. Eu não então. sei se dá para vocês verem. Compartilhei só o IntelliJ, né? Uhum. Não, se você colocar o link, se colocar esse repositório não Uhum. particular, né? Se você colocar público, manda o link ali no grupo do Java Efetivo, aí a gente Assim, poder deixa eu estudar ver. e aí ver o readme aí. Então, Pode teve um vir. caso de problemas, então. Eles saíram usando e Sim, deu diferença. Talvez, será que tem. Alguém falou, comentou na live lá também que deu problema de congelar, né? De congelamento ali. sim.
Foi isso? Então, eles falaram, tem um artigo mais detalhado que eles vão falando, né? Que startaram não sei quantas threads e de repente ficou uma ali parada e não foi reutilizada. Então, eles têm um paper aqui que eles falam bem detalhado, né? E um outro mais genérico, mas que não dava para usar ainda, né? Então, Por causa mas desses ali problemas. como o texto diz, a gente viu ali e também o que todo mundo. O pessoal tá louco pra usar já, mas Sim, o lance ainda tá em experimentação, né? é que precisa alguém testar e achar os problemas. E eles falam, né? Eu acredito que eles vão resolver, né? Mas Sim. ainda tá com problema. A Netflix fez um favor, na verdade, de É, estar testando e usando e ter, né, pra comunidade aham, melhorando. Todo mundo quer esse recurso. é. Parece muito promissor. Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela aí? Agora tô. Do GitHub, né? Uhum. Onde que eu falo que é privado, que não é? Ah, não, tá público. Tá público. Na hora que eu vi, tá público. É isso. Aí a gente É. pode baixar e estudar. Não Se que a gente quiser vai jogar lá, alterar, não vai, né? Tem que ter não permissão. pode. Eu ia falar para jogar lá no repo da comunidade. Dá pra mim dar um fork. O que que é? Copiar Uhum. o projeto para pro repositório da comunidade. Sim, Fica uma cópia. né? Opa, pode jogar direto, não Tá. tem, não precisa ser cópia, não. Traz uma. Ótimo. Pra gente estudar. Aí já tem um. É. Mas Ai, foi bem bacana. didático esse videozinho dela. Foi bem legal. Eu não consegui ver, Cris. Ainda bem que você conseguiu e estudou. E esse projeto aí que você trouxe explicando, né? Que foi Aham. um vídeo dela explicou esse projeto, então. Isso, ela construiu. Primeiro ela deu a explicação geral e depois ela construiu do zero esse projetinho. Então vamos pegar esse vídeo, resgatar, porque na época eu acho que eu tava com tanta coisa e eu deixei passar e eu falei, eu vou ver, esqueci. Tava com muita coisa. Mas, mas ela Você é pode bem mandar de novo? didática. Quer ver? Eu vou jogar aqui no chat. Isso. Manda daí o link do repo, Mas que tem daí lá eu faço um fork lá. tem no Readme também os links. Mas eu jogo aqui Tem ali? no Então chat. tá. Ah, mas tá na mão aqui. E aí depois eu mando o link da live que teve hoje de Concurrence, onde ele fala que eu ou entendi tudo errado, ou tem alguma coisa que eu tava trabalhando, né? E ouvindo, fazendo coisa, eu não consegui prestar muita atenção. Mas eles discutiram bastante dessas coisas que eu falei. Não sei se estou certa em relação à sincronização de paralelismo e streaming. Usar com o virtual aí. Aí vocês vêm, dê uma estudada também pra gente discutindo, seguir. E aí no próximo encontro, semana que vem, a gente segue nos tópicos do livro, que é ali a serialização, então. Polêmico. Polêmico, vamos ver. E falta pouco, né, pra terminar, mas não sei o que vai acontecer depois. A gente termina mesmo o livro porque o Java efetivo é do 8, né? Uhum. Parou ali no 8, então não tem mais o que fazer. E a gente vai continuar no grupo que era do Iniciantes. A gente, não sei se vocês notaram, viu? A gente mudou pro nome Fundamentos. Que como acabou o Iniciantes, e a gente estava estudando o 8 também, a gente está agregando mais, agora vai seguir estudando Fundamentos até por versão agora, né? Vai pular do 8, vai pro 17, pro 11, para ver o que teve atualização, ver algum livro. Para complementar o que faltou do 8 ali. A gente vai fazer isso, vai ver o que faltou. Vai pro 11, depois vai pro 17, vai pro 21. E seguir estudando fundamentos, aí vai chegar essa parte aí também de novo.
E aí só falando das mudanças aí que teve, Entendi. fazer alguma coisa útil. Daí então o Java efetivo, como o livro parou no 8, ele não vai. E é boas práticas, né? É mais boas práticas, a gente não é fundamentos. A gente segue estudando do fundamentos, então, sobre atualizações. Legal, boa. Oi? Legal, é bacana, sim. Que uma coisa que eu ia propor também, mas eu acho que é mais legal estudar fundamento mesmo. É da gente, sei lá, fazer um grupo de, sei lá, arquitetura, sabe? Fazer alguma coisa que tem a ver, claro, com o universo Java, mas envolve mais essa questão do design, né? Em vez De das design, APIs em si, né? Mas eu acho que estudar os fundamentos é melhor mesmo. a gente tá focando nisso, mas com certeza é que ninguém puxou ainda, né? Mas tem ainda assunto para falar sobre, por exemplo, o projeto. A gente tá tentando. Provavelmente o que eu tô querendo fazer é quando vagar esse horário que quando terminar o Java efetivo, é focar no da API, o projeto API, né? Porque daí a gente dá andamento ali. E aí tem possibilidade de alguém, ou se quiser puxar arquitetura, né? Que ainda não tem ninguém falando. Design, patterns, tem livro e já tem de algoritmos, né? As meninas já fizeram, estão fazendo, continuando fazendo. Mas quem quiser puxar o barco de algum outro assunto aí que agrega. Mas a gente tá na missão de terminar os fundamentos para evoluir, senão a gente vai ficar só no 8. E a maioria dos livros é 8. Então a gente quer puxar para estudar as atualizações. E de cabo a rabo, assim. E como se diz, né? Assim, tudo. Pra não ficar. A gente tá fazendo um mapa mental também. De tudo que a gente tá estudando, pra deixar gravado e colocar lá nas playlists da comunidade, do YouTube. Tudo isso que a gente tá estudando. Quem quiser contribuir, traga os seus conhecimentos aí. Vai ser muito bom. Legal, bacana. Mas eu gostei. Os fundamentos, depois que dia da semana que é? Sábado? Tem terça, a Marina dá terça às 17, tá puxando a terça às 17 e eu aos sábado às 15 horas. Nossa, não é 19? Legal. 17 mesmo? É 17 horas? A terça-feira, É cedo, né? É cedo. É cedo, né? Mas é o horário que ela consegue. Daí a maioria também votou que poderia terça. A maioria lá que teve votação. Mas Mas provável que eu faça de sábado. é muito cedo e pra mim, não sei, mais ou menos que eu trabalho home office, né? Pra quem trabalha na rua. E a Nara tá fazendo às 18 horas segunda do algoritmo. Eu também acho cedo, mas, né? O grupo às vezes vai votando, né? Quanto mais votar ali. E tem da pessoa que tá puxando, né? O barco ali pra puxar a responsa. Porque os grupos não pode deixar assim liberado, porque se não aparecer ninguém, e aí o que faz? Né? Tem que ter pelo menos a pessoa que tá responsável, né? Ter a rotina fixa de estar sempre disponível naquele horário. Então é importante. Tá bom, meninos? Agradeço a participação, foi muito legal. Obrigada. Seguimos estudando. Valeu, gente. Valeu. Obrigada pelos exemplos aí também. Foi super. Ajudou bastante, porque eu tenho essa dificuldade quando é muito abstrato. Aí os exemplos ajudam a tornar o negócio mais concreto pra mim. Né? Isso. Aí valeu. Valeu. Beijão. Boa noite. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.